E se eu te dissesse que dentro de você existe um fragmento do primeiro ser humano que caminhou sobre a Terra, e também te dissesse que a chave para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, tanto o seu lado positivo, os seus lados negativos, está dentro de você e está dentro das primeiras páginas da Torá, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. E hoje eu vou te revelar o que os antigos mestres da Kabbalah já sabia sobre o primeiro ser humano, Adam Harishon, o homem primordial, o homem da consciência. E prepare-se para mergulhar numa jornada que conecta tanto a criação do primeiro ser humano, junto com a sua esposa Havá, a queda dele também, junto com ela, e de toda a humanidade, a separação e também o propósito da alma. Hoje eu vou passar algumas dicas e alguns segredos para você que você nunca viu antes sobre o primeiro ser humano, como o cajado de Moisés, a altura do Adam Harishon, o primeiro ser humano, Adão, também quantas almas existia dentro do primeiro homem. Então, já peço que você deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para receber novas aulas que nem essa. Bom, vamos entender um pouco sobre a criação e o nascimento desse grande homem e dessa grande mulher. Hoje, exclusivamente nessa aula, eu vou trazer referências de alguns livros, eu vou mostrar para você de onde eu estou tirando essas fontes e também eu vou dar uma pitada de neurociência para você, um pouquinho de psicologia para você entender essa conexão que está dentro de nós até hoje. Então, a primeira conexão que eu quero passar para você é sobre o nascimento do Adam, o Adam Harishon. Ele foi criado diretamente por Deus, moldado do pó da terra, e também ele recebeu o Ruach HaKodesh, o sopro divino. Até aí não tem nada de novo. Mas segundo um Midrash, ele foi formado com a aparência de um homem de 25 anos de idade, porque isso simboliza a maturidade, porque isso vai de encontro com a neurociência, porque a neurociência menciona que a gente tem um córtex pré-frontal e também de acordo com a neuroplasticidade, que é onde a parte do desenvolvimento e da nossa formação cerebral para a parte cognitiva, o que a gente pode aprender ou não, já vai estar armazenado no nosso cérebro. Isso fica formado aos 25 anos de idade. É algo muito interessante. E fala que o Criador não criou ele desde bebezinho, mas sim, ele já era um homem grande. E o primeiro livro que eu quero trazer para você é esse livro aqui, A Kabbalah para Estudantes. Eu vou deixar uma referência, tem muitos ensinamentos cabalísticos. Olha a grossura desse livro para você ter uma ideia. E eu vou deixar o link na descrição, se você quiser entrar na nossa livraria para adquirir esse e outros livros que eu vou mencionar aqui, seja bem-vindo no nosso grupo. Então aqui a gente está entendendo que o Adam Harishon, ele já nasceu como um ser humano adulto, um homem de 25 anos, mas não era um homem comum, porque o Talmud vai começar a trazer explicações. O Talmud Blavli trazendo uns ensinamentos maravilhosos, falando que descreve a sua estrutura muito colossal. Como assim? Ele tinha uma altura entre 125 metros a 250 metros. Então, a sua cabeça, o seu Rosh, tocava aos céus e os seus pés tocavam na terra, simbolizando aqui os dois níveis da alma. A parte da cabeça é a parte intelectual, a parte racional, e dentro da Kabbalah a gente entende que é a parte da Neshama, a alma divina. Então, a cabeça dele tocava aos céus, está trazendo esse ensinamento. E os pés dele tocavam a terra, quer dizer que ele foi feito do pó da terra. Então, ele tem uma Nefesh. Nefesh é uma alma animal. Então, ele tem um subconsciente. Ele tem uma parte animal conectada aos seus 5 sentidos. Por um lado, ele tem uma alma animal e por outro lado, ele tem uma alma divina. E nós, seres humanos, por incrível que pareça, a gente tem esses dois níveis da alma. Tanto que eu vou deixar aqui no card, na descrição, os 3 níveis da alma, porque tem um equilíbrio dentro disso, que é o Ruach, é o sopro, o fôlego divino de Deus,
que colocou dentro do Adam Harishon e se está até hoje dentro de nós. Então aqui você já está aprendendo um dos segredos cabalísticos que os livros da Torá oral passa para nós. E vai falar também que a sua pele era feita de unhas translúcidas. Olha só. E aqui eu quero ressaltar algo muito importante. A pele feita de unhas é realmente a unha que nós temos hoje em dia. Então, de toda a pele que o Adam e a Havá tinham dentro do Jardim do Éden, antes de cometer o pecado, o que acontece? Era 99% Kedushá, os dois, e 1% materialidade. Quando eles comeram do fruto proibido, o Criador fez o quê? Mudou. Agora eles são 99% após o pecado, 99% de impureza, trumá, algo negativo, materialidade, e 1% Kedushá. Não é à toa que hoje em dia as pessoas buscam o seu eu superior, você tem que olhar para o seu íntimo, olhar para dentro de você e buscar a sua essência, não é assim que as pessoas ensinam hoje em dia? É porque as pessoas estão tentando buscar esse 1% de totalidade conectado à sua Neshama, que é a sua alma divina. Quando você aprende isso, você começa a valorizar o quê? O que você faz com a sua unha após você cortar a sua unha. Por quê? Eu quero que você deixe aqui na descrição se você conhece sobre esoterismo, ou se não goetia, ou magia negra, ou se não conceitos cabalísticos que tem como fazer magia com a unha da pessoa. Tanto que o Talmud e a Kabbalah ensina que se uma mulher estiver grávida e ela está com 2, 3 meses de gestação e ela pisar numa unha que entrou um citrarra, uma energia negativa dentro daquela unha que a pessoa cortou e ela tiver descalça e pisar, a grande chance de ela perder aquela criança que está no seu ventre. Olha só. Também com uma unha você pode fazer magia negra. Você consegue deixar uma pessoa enferma, deixar uma pessoa doente. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas isso acontece. Tanto que pela Alahá, a lei judaica, ensina o quê? Quando um judeu ou uma judia corta a sua unha, ou uma pessoa monoteísta que segue as leis divinas de Deus, então ela toma cuidado com esses detalhes. O que ela faz? Ela não pode cortar sua unha na cozinha, ela não pode cortar a unha no quarto, ela corta ou na sala ou fora de casa. Por quê? Porque pode deixar alguma unha ali e trazer alguma energia negativa. Ah, eu cortei, o que eu faço agora com essa unha? Aí vai vir um Talmud e vai ensinar algo para nós também. Ou você queima a sua unha, ou você enterra a sua unha, ou você coloca numa água corrente. Então, com apenas um ensinamento, a gente aprendeu vários conceitos. Então, o corpo do Adam Harishon era feito de pele transcendental, que era comparado a uma unha. E aqui a gente está vendo que a unha tem um sinal de Kedushá, um sinal de pureza, algo espiritual. E a Kabbalah revela algo muito interessante, que essa luz que revestia o Adam era chamada de Or Haganuz. Or Haganuz, para quem não sabe, tem um livro dos maiores cabalistas que já existiu, não é o Shimon Bar Yochai, mas sim é o Avraham Abulafia. Em um dos seus livros é Or Haganuz. Or é luz, Haganuz é oculto. Então é uma luz oculta. Essa luz oculta está dentro do Jardim do Éden. Esse livro aqui menciona justamente sobre isso, sobre essa luz oculta, que vai falar sobre a festa de Hanukkah, e vai falar sobre os 36 Sadiquins, e vai falar do primeiro dia da criação. Tov, foi bom. Então o Criador, ele retirou essa luz da criação e colocou dentro do Jardim do Éden, mas depois ele retirou do Jardim do Éden após o pecado, como ele tirou também Eretz Hai, a árvore da vida. Quando ele retirou isso, agora está sendo preservado para os 36 Sadiquins e para aqueles que têm mérito de entrar no Olanabá. Então a gente está vendo que essa luz estava sendo revestida dentro do Adam Harishon. E a gente agora sabe o nome também dessa luz, que é Or Haganuz. É uma luz oculta. E também essa luz oculta é o nome de consciência plena. Olha só. Que no caso é um estado de unidade com o Criador. Após o pecado, ele teve essa separação. Ele não tem mais a união com o Criador. E através da psicologia a gente vê algo sensacional também.
que traz algo relacionado ao desenvolvimento humano, que é um estado que simboliza o potencial pleno do eu. Exemplo, se a gente pegar um psicólogo do passado, o Jung, Carl Jung, ele fala sobre a totalidade interior, que nasce antes do condicionamento com esse potencial. Ele chama isso como se fosse a jornada da recuperação, a jornada após um pecado, após algo obscurecido, a jornada para um retorno. Então esse retorno é o quê? É uma techuvá, que daqui a pouco eu vou falar para você que o Adam Harishon, ele fez ou não fez essa techuvá. Techuvá, a tradução seria retorno, uma retificação, um reconhecimento dos seus atos negativos. Agora vamos para o segundo ponto. Agora vamos falar sobre a queda do paraíso e o conflito interior. Porque o pecado do Adam não foi apenas comer o fruto proibido, mas foi o rompimento da sua consciência, foi a separação com o seu eu superior. Tanto que o Zohar, que é um livro de Kabbalah, ele fala que ele trocou a unidade pela dualidade. Então ele trocou a certeza pela incerteza. A unidade pela dualidade significa a conexão direta por desejos próprios. Então ele pensou mais no eu e eu do que eu com o meu próximo, eu com o meu Criador. E isso teve uma separação. Exemplo, é algo bem interessante aqui, que muitos não sabem. Quando você começa a estudar Kabbalah, o primeiro estado de uma pessoa quando ela se conecta com o esoterismo, com a Kabbalah, eu recebo para receber. Então, recebo conhecimentos de Da'at, conhecimentos ocultos, para me beneficiar, para me elevar espiritualmente, para me conectar com Deus. À primeira vista, isso não tem nada de errado. Mas, ao longo que a pessoa vai estudando a Kabbalah, com o tempo, ela entende que agora receber para doar é um nível muito elevado. Chega um momento que tem uma outra categoria acima dessa, que é receber para doar. Chega um nível que é doar para doar. Você recebe tanto or, você recebe tanta luz, que você está transbordando. Você não precisa mais. É igual uma pessoa que ela, no início da vida dela, na jornada, na carreira profissional, ela tenta ter um capital, tenta fazer uma renda, mas se ela se dedica tanto e ela faz o que é necessário para ser uma pessoa com abundância, uma pessoa próspera, ela vai ter tantas rendas mensais ali que vai sobrar todo mês. Por mais que ela gasta, vai sobrar muita energia. A mesma coisa acontece com uma pessoa que entra nesse fluxo de energia eterna de Hakadosh Baruch Hu. Não chega a ser esse Or Haganuz, mas chega a ser uma luz, uma energia que transforma a percepção de realidade da pessoa. E isso aconteceu com Adam Harishon da forma ao contrário. Ele já tinha tudo isso de forma unitária. Agora teve a separação. Entrou na dualidade e na separação com o Criador, por causa do Eretz Hadat Hatovirá, por causa do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu o fruto proibido. Então, quando ele comeu a árvore do conhecimento, isso simboliza algo muito interessante, de acordo também com a psicologia. Porque quando você tem essa dualidade, quando você tem a dúvida, a gente entra num estado, numa entrada de consciência entre o bem e o mal. Isso realmente é bom ou isso aqui é ruim? Não tem nada de errado à primeira vista. Mas quando você realmente sabe o que é certo, você não fica perdendo tempo com coisas que só vai levar você ao quê? Ao pecado. Então nem tudo que é prazeroso é bom para você. Ou seja, o julgamento, a separação, o ego. A alma caiu das Sefirot superiores. Por quê? Essa realidade que o Adam entrou, ele entrou na dualidade. Então ele entrou na separação com o Criador. Chegou um momento que vocês vão perceber que ele entrou numa separação com a sua própria esposa. Isso é algo muito interessante, porque ele teve que sofrer isso na pele, literalmente. Tanto que a pele dele foi alterada e foi mudada. Lembra da pele que eu mencionei, que era comparado o Or Haganuz, uma pele muito brilhante, uma pele comparada à nossa unha, resplandecente, mas a pele dele também foi alterada
por causa da sua queda espiritual. Então, exemplo, muitos pecados que nós seres humanos cometemos aqui na Terra é alterado em vários níveis, micro e macrocosmo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Mas a pessoa está tão presa na materialidade que ela não consegue ter a percepção da realidade do que realmente está acontecendo na vida da pessoa. E isso é conhecido como a realidade da luta interior. Exemplo, existe o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara. É uma briga. O Yetzer Hatov é uma boa inclinação versus o Yetzer Hara, que é uma má inclinação. Ele entrou nessa dualidade. E a gente pode ver isso também acontecendo, que hoje em dia, na psicologia, fala que é a queda que representa a entrada do ser humano no mundo. Isso, pela psicologia, de acordo com Carl Jung também, fala sobre as sombras internas. Olha só, essa sombra interna foi aonde começou a existir o Adam Belial. Muitos não sabem sobre esse nome, por quê? É como se fosse a sombra do Adam Harishon, o homem da consciência. E tem um outro Adão, que não chega a ser o primeiro ser humano, que é o Adam Kadmon. Está sendo comparado a Sefira Keter. Para quem não entende esses conceitos, é bom aprender um pouquinho de Kabbalah, a parte da Sefirot, as terminologias certinho, para começar a entender os conceitos de forma tanto física quanto espiritual e você fazer a união desses conceitos e praticar a Kabbalah dia após dia. Então, quando você vê aqui esse conceito de Yetzer Hatov, Yetzer Hara, a boa inclinação, a má inclinação, e de acordo com a psicologia com Carl Jung, que ele fala que é como se fosse as sombras internas, ele traz algo muito interessante. Ele fala assim, é onde surge a culpa, a vergonha e o medo. Então, a gente está vendo que entra naquela conexão da separação do ego. Quando uma pessoa está cheia de ego, ela cria uma clipá, uma casca. E essa casca, ela repele tudo que é bom, tudo que é luz. A luz tenta entrar, mas vai ser repelida. Tanto que o Carl Jung ele fala algo assim, até você tornar consciente do inconsciente, ele dirige a sua vida e você o chamará de destino. Por que ele fala isso para nós? Porque existe o nosso inconsciente, existe o subconsciente, existe a consciência. Tem muitas pessoas que passam ao longo da sua vida conectada ao seu subconsciente, fazer coisas de forma automática. Exemplo, você entrou nesse vídeo aqui, você pensou muito se ia ficar assistindo ou não ia ficar assistindo, se ia passar novamente o feed, ou para onde você estava olhando, o que você estava ouvindo, na hora se você estava caminhando ou não, se você estava dirigindo e apenas querendo escutar uma aula. Então foi tudo de forma automática, isso está conectado ao seu subconsciente. Quando você assiste um vídeo que traz reflexões práticas para você colocar na vida, vai ativar a sua consciência. Isso é algo muito importante, porque quando você ativa a sua consciência, você ativa a sua percepção de realidade nesse mundo, o que você está fazendo de certo e está deixando de fazer o que é errado de lado, não quero mais aquilo para mim porque está me destruindo. E você também consegue entender o que você precisa fazer para se conectar com o Criador. Isso é melhor ainda. Então a queda do Adam é o início do seu processo de autoconhecimento. Então você só pode se levantar depois de encarar as suas partes quebradas. Então no meio da dificuldade você encontra a oportunidade. Então você ajunta aqueles cacos, coisas do passado e resolva consigo mesmo ali. Você tem que entender aonde você acertou, aonde você errou. Exemplo, o Rebbe Nachman de Breslin, que era um cabalista também do passado, ele ensina na sua coletânea que aonde está a sua enfermidade, aonde está a sua dor, está o seu sucesso. Então quer dizer que você tem que voltar para o passado, se conectar com aquela pessoa, com aquela cidade onde você sofreu, com aquela casa que você viveu no sofrimento? Não. Ele está falando para você olhar para essa dor, entender que você precisava, infelizmente, passar por aquilo. Porque da mesma forma que o Criador criou Tove, ele criou Ra. Da mesma forma que Deus criou o bem, ele criou o mal. E vai aqui um grande ensinamento que poucas pessoas mencionam. Muitos querem falar sobre a queda do Adam da Havá, sobre o fruto proibido. Mas as pessoas não falam sobre o real propósito, porque se Deus sabe de tudo, ele é passado, presente e futuro,
Então ele sabia que o Adão e a Eva ia comer do fruto proibido, não é mesmo? Então para pensar por um minuto apenas. Se Deus sabia, por que Deus permitiu? Porque Deus queria que ele comesse do fruto proibido para saber qual ia ser a sua atitude após comer do fruto proibido. Então, Deus sabe que nós, às vezes, rasve shalom, pecamos. Mas a partir do ponto que você peca, você vai se tornar um novo ser ou você vai continuar pecando? Você vai fazer techuvá, você vai voltar para Deus, você vai olhar para você depois de pecar, cometer alguma transgressão e falar, eu compreendo, eu errei, eu pequei, mas eu posso fazer tudo certo novamente e não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa que estou aqui para me corrigir. Eu não sou uma pessoa santa, porque quem é santo é os malachim, são os anjos que o Criador criou, porque dentro de nós existe o Yetzirah Tov e o Yetzirah que nós sabemos. Então eu posso me erguer novamente e transformar novamente a minha realidade. Então aqui vai um grande ensinamento. Sempre quando nós errarmos em alguma coisa, Deus quer saber o que você vai fazer após o pecado. Mas a Torá nos ensina, evita ao máximo a pecar. Então tem vários ensinamentos, vários livros, exemplo, livros de Mussar, que ensina, antes de você pecar, vários ensinamentos para você se afastar do pecado. Isso ajuda demais. Então, como entramos na parte após a queda, agora a gente tem que entrar na parte da techuvá. Por quê? 120 anos de reconstrução interior. Porque após o Éden, o Adão não desistiu. Você sabia disso? Ele passou 120 anos separado da Havá, da sua esposa. E ele fez jejum, ele fez meditação, ele fez introspecção, como o próprio Talmud nos ensina. Diz que ele cobriu o corpo com peles e chorava pelo mundo que havia perdido. Olha só, quero trazer um livro muito interessante, eu aconselho para quem gosta de estudar a Torá, é esse livro aqui, Iluminando o Retorno. Iluminando o Retorno vai trazer um ensinamento muito grande que eu quero ler para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. E vai falar assim, a techuvá de Adam Harishon. A primeira vez em que encontramos o conceito de techuvá na Torá em relação ao Adam Harishon, que é o Adão, depois de ele ter comido o fruto proibido, mas não devemos classificar o Adam Harishon como um homem pecador. Ele foi a única pessoa criada exclusivamente por Deus. Sua amplitude era extraordinária. Ele falhou no teste de não comer do fruto proibido, mas não conseguimos ter nenhum pequeno entendimento da sua grandeza espiritual. Além disso, sua intenção ao comer do fruto proibido era das melhores. Aí, de acordo com um grande cabalista, o Isaac Luria, vai trazer um ensinamento que é o próximo assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. O Arizal fala assim, nos diz que estavam vinculadas a Adam Harishon todas as Neshamot. Neshamot são almas das próximas gerações, incluindo entre elas tantos os Sadiquins, que muitas pessoas veneram, como os 36 Sadiquins, que são as pessoas justas pela Torá, estavam dentro do Adam também, tanto os patriarcas, quanto as matriarcas, os profetas, e sucessivamente, tá? Quanto os Rechaim, os perversos, os maus. E, de fato, quem motivou Adam Harishon a comer do fruto proibido não foi só sua esposa, a Havá, mas também todas essas almas que estavam ligadas a ele. Isso inclui não só seus descendentes diretos, mas toda a humanidade. Aí aqui vai trazer sobre o Midrash também, que faz uma referência a Iov. Nele conta-se que quando Hashem, Deus, estava mandando todo o sofrimento sobre o Jó, que é o Iov, ele interpelou o Hakadosh Baruch Hu sobre a razão de estar passando por tantas provas. E Deus respondeu, Efor hayatá bayadi aretz. Você por acaso sabe o que parte do corpo de Adam Harishon você está vinculado? Iov disse, não sei. E Deus falou assim para ele. Disse a Jó, que somente se ele soubesse a raiz, que é o Shoresh, a raiz da sua missão, entenderia o motivo de tudo o que está ocorrendo com ele. E tem muito mais ensinamento aqui, só para você ter essa noção. Então aqui a gente está aprendendo o quê?
que o Adam foi uma das primeiras pessoas a fazer techuvá. Outro grande ensinamento que você pode aprender aqui, que o Caim, nesse livro está escrito isso. O Caim foi o primeiro a fazer techuvá. E o Adam, ele já conhecia a techuvá, mas ele não sabia do poder da techuvá. Então, vai vir um Maimônides também ensinando que, em um dos seus tratados no Mishneh Torah, falando que quando o Adam conversou com Caim, fala que ele começou a bater a mão dele na cabeça, pegou uma pedra também, começou a bater a cabeça dele na pedra, porque ele ficou perturbado, que ele não sabia que ele poderia fazer techuvá e voltar para Deus. E é onde ele começou a entender o conceito de techuvá realmente e praticar a techuvá. Porque techuvá, na teoria, é uma coisa bonitinha, retorna para Deus. O que é retornar para Deus? Apenas ler alguns passuquins, fazer vidui, que é confissão para Deus, fazer as tefilot, é muito além disso. Porque o Criador quer ver seu lev. O Criador quer ver o seu coração, como você se comporta diante das adversidades da vida, no dia a dia. Isso realmente vai transformar a sua realidade. Então a gente está vendo que o corpo dele era algo diferente. A gente está vendo que o tamanho do Adam era algo diferente. A gente está vendo que quando ele nasceu, ele já nasceu diferente, porque ele foi feito por Deus. Então, o Talmud fala assim, diz que ele cobriu o corpo de pele, como mencionei, e chorava pelo mundo que havia perdido. Mas vocês têm que entender que, nesse momento, ele já estava fora do Jardim do Éden. E ele estava também separado da sua esposa nesse momento. Por quê? Ele ficou 120 anos separado da sua esposa. Pode ver que o número 120 na Torá é algo sensacional. O Moshe, ele subiu 3 vezes no Monte Sinai. Muitas pessoas não sabem disso. 40 mais 40 mais 40, 120. O Mabul também, se você pegar o dilúvio, vai ter conexão de 120 entre outras coisas. Tá? A Cabala também vai ensinar o quê? Esses anos está simbolizando o trabalho de elevação das centelhas perdidas. O processo que muitos conhecem, que é a reparação, o tikkun da alma, que continha dentro do Adam Harishon. Então aqui está falando sobre as futuras almas. Então por isso a techuvá impactou na verdade o Adam Harishon e vai impactar tanto a nossa geração quanto a nossa futura geração. Quando a gente fala também da futura geração, é muito interessante que, de acordo com esse livro aqui, o DNA dos Números da Bíblia, tem algo muito interessante nele, que ele vai falar sobre 26 gerações. E aqui vai trazer desde o Adão, e a última geração vai falar do Moshe, que vai separar em 3 partes. Os nomes, o dilúvio, então a época do dilúvio ali, e também a Torre de Babel e a Ortoga da Torá. E o último que recebeu, no caso, a Ortoga da Torá foi o Moisés. Então, quando a gente olha para o Moisés, fala, Moisés conectado a Adão? Sim. Porque se a gente parar para pensar, o próprio Moisés, o Moshe, era para ser o Mashiach. Se ele entrasse na terra de Israel, ele ia fazer todas as profecias. Para pensar, ia trazer o povo em techuvá, colocar as pessoas dentro da terra de Israel, e todo esse processo ia entrar no tikkun, o grande tikkun, uma grande retificação. Então o Criador não permitiu isso. Mas se você pegar todas as gerações e contabilizar desde o Adão até Moisés, sabe quantas gerações a gente vai encontrar ali na Gemátria? 26. E se você pegar o Yud, Re, Vav, Re, o Yud vale 10, o Re vale 5, o Vav vale 6 e o Re vale 5 novamente. A gente vai ter o nome do Criador nessas 26 gerações. Então, 26 é o valor numérico para o tetagrama, o nome inefável de Deus. Segura aí do vídeo porque vai ter um ensinamento da onde foi extraído realmente o nome de Deus. E não foi da Torá. A Torá, o Moshe, ele teve o mérito de receber esse nome, mas esse nome é guardado há milênios, há muito tempo, e você vai entender o porquê disso. Pegando a questão da techuvá, a gente pode ver que dentro da psicologia, fala que no caso é como se fosse uma fase, como se fosse comparado a uma noite escura da alma. De acordo com o Jung,
e também o Viktor Frankl, que tem um livro sensacional falando sobre isso, e ele inventou, o Viktor Frankl, a logoterapia, que é algo que você está dentro da sua casa, você faz como se fosse uma meditação e transcende para qualquer outro estado, outro país. Mentalmente você consegue se conectar com outras coisas. É algo sensacional. E vai trazer um conceito falando sobre isso, que vai falar sobre a travessia da dor, que quando você aceita realmente aquela dor, você realmente aceita o seu passado, não terceirizando as suas responsabilidades. No caso, aquilo aconteceu comigo, foi culpa de tal pessoa, foi culpa do meu marido, da minha esposa, sempre terceirizando. Se você não entender que aquilo era um teste para ver como você ia lidar após aquela queda, aquele Shefirat HaKelim, que é a quebra dos vasos, que a Kabbalah fala muito sobre isso também, se você não entender isso, que você precisava, infelizmente, passar por aquele processo de dor, você nunca vai encontrar um propósito e um objetivo, uma aceitação para você receber uma real transformação. Então não é passar uma borracha, é você voltar no passado, entender o que realmente aconteceu e você aceita aquilo como um teste, uma missão que Deus colocou diante de você, que você não estava pronto a analisar e passar por esse processo. Eu sei que para muitos é difícil, porque cada um tem o seu fardo para carregar, como o fardo do Adam Harishon foi um grande fardo, porque toda a humanidade estava dentro dele. Se você não sabe, aqui mais um ensinamento, existia um total de 600 mil almas dentro do Adam Harishon, e você não pode contabilizar como se fosse um humano, uma alma. Não é assim que funciona, porque a contabilidade é como se fosse igual à física quântica, não igual à física mecânica, que você vê uma unidade e você vai contar um peso. Agora, física quântica não, você vê uma unidade, mas ao mesmo tempo pode estar em paralelo em vários locais, com vários pesos e medidas. Então, quando a gente olha a percepção da física quântica, como a ciência está mencionando, eles estão buscando a espiritualidade, sem falar que está buscando a espiritualidade. Quando a psicologia traz ensinamentos para falar da parte neural, para falar do nosso desenvolvimento, nosso comportamento pessoal, está falando um pouco sobre a nossa Neshama, nossa alma divina. Mas muitos não conseguem se expressar ou explicar esses conceitos, porque realmente não é fácil entender o que aconteceu no passado, trazendo para o presente e fazer reflexões para o seu futuro. Então aqui a gente pode aprender que o primeiro passo para a transformação é parar de fugir da dor e começar a aprender com ela. Aqui fica esse grande ensinamento também. Agora vamos entrar na questão do cajado, que é o legado da intenção, da conexão. Muitos não sabem, mas antes do Adão sair do Jardim do Éden, ele pegou um galho de uma árvore e escreveu nele o nome inefável de Deus. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários que depois eu vou te responder. E esse galho se tornou, como nós chamamos em hebraico, de Mateh Moshe. Por quê? O cajado de Moisés. E depois foi transmitido até chegar em Moisés, de forma bem mística ali, passou de gerações em gerações. Então, como eu mencionei, um total de 26 gerações, aí passou de Shet, a Noa, a Abraham, Yosef, Yitro, até chegar no Moshe, que foi aquele episódio que o Moshe estava fugindo do Mitzarai, do Egito, entrou na tenda do seu sogro, que ia se tornar seu sogro, e viu aquele cajado, e tirou aquele cajado, e ele sentiu uma energia muito grande quando ele tocou naquele cajado. Então aquele cajado tem muitos segredos. Um outro segredo que eu quero passar aqui para você hoje, que ninguém sabe onde está o corpo do Moshe, porque lá também está o cajado de Moisés, e está outras coisas dentro do caixão de Moisés. É algo bem interessante isso, que se a Hashem permitir em breve, a gente vai presenciar a vinda do Mashiach, e Mashiach sabe aonde está realmente a tumba de Moisés. E de acordo com a Kabbalah, que é algo bem interessante, fala que lá também no cajado não está só o nome inefável, mas está o nome dos patriarcas, cada uma dessas gerações, e também está o quê? Tá as 12 tribos. Então tem muito segredo nesse cajado. Não é apenas um galho, mas sim, é uma ferramenta mística, é uma ferramenta cósmica que abre portais. Então esse ato que representa o poder da consciência e da intenção, o propósito de Adam, quando ele fez isso, era para transcender e passar para a sua geração, além de não esquecer
o nome de Deus. Tanto que ele deu o nome a Deus. Como o Criador chamou ele de Adam, então ele associou, como ele deu o nome a todas as criaturas, o Adão, ele olhou para Deus de uma forma, como se fosse uma metáfora. Ele não viu Deus, mas ele olhou para Deus e falou: como o Senhor me chamou de Adam, eu vou chamar o Senhor de Adô-Nai. E foi o Adam também que deu esse nome ao Criador. Olha que interessante, mas esse nome não é um nome inefável. Devemos entender isso. Então, mesmo após o erro do Adam Harishon, a gente pode ver que ele planta uma semente de retificação. A Cabala ensina que isso é mais ou menos a queda em ação que nos deixa desperto para o mundo espiritual. Como que funciona isso na prática? Tem um livro chamado Or Israel, do Rabino Salanter, e lá ele traz algumas categorias dos níveis da nossa alma. Ele fala de Irat Haonesh, que é você seguir a Deus, os passos do Criador da espiritualidade, por medo de punição ou por temor. Olha só. Também tem Irat Haromemut, é você trilhar esse caminho do Todo-Poderoso com muito amor, é um nível muito elevado. E também tem Irat Shammai, que é o reverência aos céus, que é você reverenciar tanto a grandeza espiritual quanto a grandeza material, olhar a complexidade da criação divina de Deus de forma física, olhar as criaturas e respeitar as criaturas, respeitar as 4 categorias conectada ao tetragrama, do nome do Criador também, que é o reino mineral. Então você respeitar o minério, o reino vegetal, então você respeitar todos os vegetais, né? O reino animal, que são todos os animais, e o reino humano, que somos nós seres humanos. Quando a pessoa entende esse conceito e pratica esse conceito, ele cresce demais na espiritualidade. Então a gente está vendo aqui que, de acordo com a psicologia também, isso nos ensina sobre o conceito da neuroplasticidade. Como eu mencionei no início, o Adão ele foi feito por Deus como se fosse um homem de 25 anos de idade, porque o nosso córtex pré-frontal fica formado aos 25 anos de idade. Aqui traz um conceito do quê? De uma transformação. Então todos os nossos atos conscientes moldam nossos padrões. No caso, os nossos padrões para os nossos descendentes, os nossos filhos, que de acordo com os nossos comportamentos vai trazer uma nova visão de mundo para os nossos filhos, para a nossa futura geração. E como nós podemos ver, isso molda e muda a nossa realidade. Então guarda bem isso. Cada escolha que você faz, mesmo que seja pequena, pode criar uma corrente que atravessa gerações. E eu quero passar, antes de a gente entrar numa quinta dica aqui sobre esse ensinamento, sobre conceitos do Adão, coisas que você não sabia sobre o Adão e está sabendo agora, eu quero, para finalizar esse quarto conceito, que sobre essa travessia, que cada escolha que nós fazemos, por mais que seja pequena, uma escolha muito grande na nossa vida, aprende essa outra prática. Por mais que você, isso foi um dos livros que eu aprendi do Rebbe Nachman de Breslev também, que ele menciona que por mais que você está, exemplo, vai almoçar hoje, ou você está indo trabalhar, ou você está indo, que ele traz de exemplo, comprar um sapato, faz uma tefilá, faz uma oração para Deus. Criador, que eu possa comprar esse sapato, onde ele ensina lá, que eu possa comprar o melhor sapato, com o melhor custo e benefício, que caiba realmente no meu pé. Então ele começa a explicar esses conceitos, explicando que não devemos fazer nossas tefilot, nossas orações, só para coisas importantes, coisas grandes. É como eu mencionei, existe esses 4 reinos. Quando você respeita o menor dos reinos, que é o reino mineral, imagina como o Criador vai te respeitar. Vai falar, uau, ele está olhando para a minha criação como se fosse uma formiguinha, algo minúsculo, algo inanimado, como se fosse uma pedra. E ele está respeitando essa pedra, ele está respeitando esse animal, ele está respeitando esse ser humano, ele está se respeitando. Tenho certeza que o Criador vai te abençoar demais. Então agora vamos entrar nesse quinto conceito, nesse quinto ensinamento do Adam. Então o Adam dentro de nós, que a gente entende que é como se fosse uma missão de integração, de unificação. Como eu ensinei para você, que eu trouxe esse ensinamento justamente nesse livro, que fala que todas as almas da humanidade vieram exatamente do Adam Harishon. Você e eu somos fragmentos de uma alma primordial. Você já parou para pensar nisso?
Então nós estamos tentando reparar os erros do passado. Não só os nossos erros, mas os erros das gerações que já passaram, até mesmo do Adão. Aqui a gente pode aprender que tem uma retificação nesse desenvolvimento pessoal. Quer dizer que a gente vê isso como uma oportunidade, um potencial não realizado. No caso, a queda do Adão, ou senão a nossa queda, representa as nossas próprias escolhas, os nossos próprios erros, os nossos próprios vícios. Para a gente transformar isso, fazer techuvá, conversar com o Criador. Isso representa justamente uma responsabilidade de transformação na nossa vida. No caso, isso é um legado que força a nossa consciência a transformar a nossa realidade. Então você, entenda isso, você é uma centelha do primeiro ser humano, que carrega dentro de si o mesmo chamado: transformar o caos em luz. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deixa nos comentários o que você achou dessa aula. Shalom, vida longa e próspera para você e para sua família.